Como eu tenho dislexia e TDAH, eu tenho dislalia e disgrafia. Eu tenho problema na fala, problema na escrita e problema de aprendizado. Na fala, Caraca. eu trabalho muito. Muito trabalho com fonoaudiólogo, tudo. Sim. Mas para eu não poder gaguejar e não falar errado, eu aperfeiçoei uma técnica que é dos rapper, que é do improviso. Então eu tô falando contigo, mais ou menos eu já sei 3, 4 frases que eu vou falar, porque eu fico numa aceleração muito rápida no meu cérebro. A primeira pergunta que não quer calar é: como que você se tornou o Batman do Brasil? Como que tudo isso começou? Olha, Tati, resumindo muito rápido, com 6 anos de idade, minha casa acabou pegando fogo. Meus pais não estavam presentes naquele momento. Meu pai tinha ido fazer um curso, minha mãe tinha levado meu irmão mais velho pro médico numa cidade vizinha. Ficou eu com 6 anos, uma irmã com 5 e uma irmã com 1, sendo cuidado por uma babá. Deu um curto na televisão, eu tava vendo o desenho. A babá tava atrás da casa, estendendo roupa, não conseguiu entrar devido à fumaça. Eu tentei abrir a porta para salvar minhas irmãs, não tive força. Eu nasci com dislexia, com TDAH, problema de coordenação motora. E toda criança que nasce fragilizada tem um amor por um super-herói muito grande, que é o alter ego. E eu era o super-homem. Tá achando que ia falar o Batman, né? Olha, você era o super-homem. Era o nessa época. super-homem. E aí eu comecei a dar soco na porta, querendo ter a força do super-homem, achando que Deus ia me dar a força do super-homem, até minha mão ficar ensanguentada. Não consegui, saí para pedir ajuda e algumas pessoas ainda saquearam que o fogo não queimou. O Caraca. corpo de bombeiro veio e salvou as minhas irmãs. Quebraram uma parede lateral da casa, de casa de madeira, e conseguiu salvar. E nisso você tinha quantos anos? 6 anos. 6 anos. Aí na creche, uma professora identificou que eu pintava tudo de vermelho e preto. Árvore, pessoas, nuvem, tudo de vermelho e preto. Ela sabia do ocorrido. Ela chamou meu pai e falou: olha, ou teu filho é flamenguista, fanático, ou ele tá com trauma do incêndio. É melhor levar para uma psicóloga. E a psicóloga me apresentou o Batman como fonte de inspiração. E aí até hoje, com meus 43 anos, utilizo o Batman como fonte de inspiração. E ela te apresentou o Batman do nada, assim? Ela falou: Ela olha, apresentou porque eu não acreditava mais em Deus, não acreditava mais nas pessoas e nem em super-herói. E eu parei de falar por causa do trauma. E ela apresentou o Batman como uma fonte de super-herói, mostrando que o corpo de bombeiro poderia ser o Batman, né? Porque ele usa uma roupa pesada, um cinto de utilidade. E aí a minha mãe comprou uma HQ, que é como se fosse um gibi, só que mais adulto. Eu comecei a ler essa HQ e vi que o Batman tinha os seus traumas, seus pesadelos. Comecei a me identificar com o personagem. E dali foi embora. olha, até que hoje. legal. Não tem os superpoderes, né? Não, Mas consegue ali salvar vidas. Isso. Aí meu pai acabou Que- ficando com câncer. E eu fiz uma promessa, eu já fazia um trabalho de palhaço nos hospitais. E com o câncer do meu pai, fiz uma promessa de fazer um trabalho social vestido de Batman. Porque eu, conversando com o médico, ele me identificou que uma grande parte das pessoas acabam desistindo do tratamento, que tem possibilidade de cura, mas acabam desistindo pelo cansaço do tratamento do câncer. Daí eu entendi sobre a fase do luto, né? Que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Todo mundo passa pelas 5. E aí a minha promessa foi visitar pessoas com câncer associada a uma depressão onde estão desistindo do tratamento. Nossa. Aí eu fui o único a entrar numa pandemia e pela Federação Brasileira de Hospitais como reinventar o trabalho social. Reinventei o trabalho social por causa dessa temática que ninguém hoje faz. E isso começou no período de pandemia mesmo ou foi Não, antes? essas visitas começaram 15 anos atrás. Há 15 anos já vem fazendo esse Já vem trabalho. fazendo esse trabalho. Uau! Aí na pandemia foi onde que foi o boom, né? Porque eu tinha uma academia, trabalhava com palestra e fazia trabalho social. E aí os 3 pararam. Nossa! A gente ficou 6 meses com a academia parada e aí palestra parada também por causa de evento. E um dia eu recebo uma ligação para visitar um hospital em Recife. E eu falei, como assim visitar um hospital? Daí eles falaram, a gente tá tendo muita baixa por causa de crianças desistindo, ficamos sabendo do teu trabalho e eu quero que tu venha aqui motivar elas a fazer o tratamento, que elas pararam de fazer o tratamento. Aí eu fui para Recife, visitei, e aí dali se espalhou muito rápido, boca a boca entre os hospitais, e eu comecei a fazer o trabalho social na pandemia. Nossa, loucura, que né? legal. E assim, o que te motivou a começar os trabalhos sociais? Porque é uma das coisas que eu vejo muitas pessoas querendo fazer, só que elas não vão pra ação. Nossa, eu quero, tenho vontade, 1 hora, e muitas pessoas não sabem nem por onde começar, né? Porque existem tantos projetos, tantos trabalhos. Como que você entrou neste mundo, assim? Olha, para não mentir, Tati, eu comecei observando a minha mãe. Minha mãe sempre foi do voluntariado.
Sempre foi Legal. de ajudar, colégio carente, a PAI, sempre estava envolvida. Então eu acho que o primeiro passo é tu se inspira não no que as pessoas falam, mas no que elas fazem. Sempre via Sim. minha mãe literalmente arregaçando a manga assim e botando a cara a tapa. Foi, acho que acredito ali que foi a minha grande inspiração. A vontade de fazer o trabalho social foi quando eu tive um diagnóstico de um tumor na cabeça e me deram 2 anos de vida. Aí eu Nossa. descobri que não era um tumor, se chama displasia fibrosa, que é um outro tipo de doença. E aí eu tive duas grandes necessidades. Uma era fazer o social, que era ajudar literalmente as pessoas, e outra aprender. Eu que tinha fome de aprender. Por mais dificuldade que eu tenho através da dislexia, a minha fome era muito constante em aprender, assim, era uma coisa absurda. E aí foi dali que começou o trabalho de palhaço nos hospitais. Que legal. E aí depois com o seu pai começou a do Depois Batman. o pai começou o combate, daí não parei mais. Sim. E ó, antes de você contar uma parte da palestra, já vou fazer um spoiler aqui, Hum. abrir um looping. Antes de você contar uma parte da palestra que eu vi, que eu achei sensacional, que também foi esse trabalho do Batman, que não foi aceito logo de cara pelas Não, pessoas. Conta pra gente também como, porque foi na época do palhaço ou foi na época do Batman que você entrou nas palestras? Como que foi você começar a palestrar As também? palestras foi assim, ó, para as pessoas poderem entender a minha dinâmica hoje no palco. Como eu tenho dislexia e TDAH, eu tenho dislalia e disgrafia. Eu tenho problema na fala, problema na escrita e problema de aprendizado. Na fala, Caraca. eu trabalho muito, muito trabalho com fonoaudiólogo, tudo. Sim. Mas para eu não poder gaguejar e não falar errado, eu aperfeiçoei uma técnica que é dos rapper, que é do improviso. Então eu tô falando contigo, mais ou menos eu já sei 3, 4 frases que eu vou falar, porque eu fico numa aceleração muito rápida no meu cérebro, para eu poder não Legal. travar. E na escrita é aquela coisa, não sei escrever 60, dou de cheque de 30. E então no colégio eu já chegava para meus amigos e falava: vocês fazem um trabalho de aula e eu apresento. Porque na forma de Aham. apresentar eu tinha que me sobressair por causa do medo das pessoas em falar em público. Então, como eu tinha Aham. dificuldade em escrever o trabalho, eu ficava nessa função onde que desde pequeno eu já fui dando essas habilidades. Teve que E se desenvolver em uma outra que tem área, que se né? desenvolver, E olha que né? legal, porque muitas pessoas falam, eu não quero me expor, não quero falar em público, porque pode ser que eu fale uma palavra errada, pode ser que eu não consiga me expressar bem, pode ser que eu comece a gaguejar e tudo isso vai ser exposto tal. Só que quando você não é bom nem na escrita, nem na fala, você fala, vou ter que me desenvolver em alguma área. Vou ter que, Vou ter que dar cara a tapa aqui. bem isso, bem Muito isso. legal. E aí a gente começa a perceber que assim, é sobre o enfrentamento, né? E buscar Enfrentamento. ajuda de profissionais. É, Que seja uma fono, que seja treinamento de oratória. A isso. gente estava aqui nos bastidores e você comentando, e é uma das coisas que eu faço também. Eu sempre investi pesado em me desenvolver, sabe? Em fazer cursos. Hoje, na minha formação de palestrante, eu já embuto tudo isso, sabe? Eu tenho, por exemplo, um mentor que ele trabalha na parte de stand-up, ensinando Legal. as pessoas a contar piada, a ter um pouco de humor. Aí eu tenho um profissional também de teatro, né? Agora a gente tá com um parceiro também que é na área de palhaço. Que legal. E aí você foi falando e eu fui buscando tudo que eu quero pra mim, tudo que eu trabalho, porque eu era muito tímida, eu era muito travada. E pra eu conseguir hoje falar também em grandes palcos, eu precisei me desenvolver muito e eu continuo, é uma melhoria contínua. verdade. Continuo até hoje fazendo treinamentos, fazendo cursos. Então quando eu vejo que você foi buscando assim em várias áreas, com a fonoaudióloga, é um treinamento de oratória, eu falei, agora tá explicado por que você deu aquele show no palco. Eu falei, cara, eu não Eu tenho que te conhecia, contar mas os já... bastidores daquele show lá. É mesmo, cara. Me conta, como que foi os bastidores? Não, tá. Respondendo a primeira ali que eu não Sim. respondi. Eu tava na academia e aí veio uma professora, uma diretora de um colégio, falando assim: Cris, a gente tem uma semana acadêmica no colégio, cada um fala da sua profissão. Então a gente leva um pai que fala sobre medicina, outro pai que fala de direito. Hoje é a semana da educação física. Tu pode ir lá falar sobre educação física? Eu falei, mas hoje que horas? Ela assim, tipo, começa 1h30, no horário da tarde. Ela foi 11 horas da manhã. Uau. Eu falei assim, nossa, mas tão rápido assim? Não, que a gente, na verdade, convidou outra pessoa e ela não pôde ir. Aí eu passei na frente da academia, eu vi uma oportunidade, né? Vou pegar. Não, pode deixar que eu vou e falo sobre educação física. Eu era o pessoal do 2º ano e do 3º. E aí eu começo a falar sobre educação física, mas começo a falar sobre a vida também. As dificuldades que eu tive com meu pai, as brigas com a família, tudo.
Esse pessoal chega em casa pra jantar, começa a pedir desculpa. Os filhos começam a pedir desculpa pros pais, um choreiro, não sei o quê, um abraçando o outro. Os pais ligam e falam: o que que aconteceu aí? Que tava brigado com meu filho e a gente começou a falar, e outro falou: meu filho veio pedindo desculpa, um monte de Uau. gratidão. E aí deu um rebuliço numa cidade pequena chamada Uruçanga. A dona de uma ONG, que é a Dona Maria, que é a amiga do peito, que é uma ONG amiga do peito, que são mulheres com câncer, ficou sabendo dessa palestra. Ela foi na academia e falou: Cris, precisamos de uma palestra para motivar 52 mulheres com câncer e mais 120 pessoas da família. Tu pode dar uma palestra motivacional pra gente? Eu falei: mas para portador de câncer? Ela falou: é. Eu falei: olha, como cristiano eu não consigo, porque eu sou chorão, mas de Batman eu consigo ter um pouco de força. Eu posso ir vestido de Batman? Ah, a gente vai adorar. Aí eu dei uma palestra de Batman e foi um sucesso.